quando a gente lê João capítulo 18, Jesus estava com os seus discípulos lá no local da sua agonia, ele vai ser preso. Se você perguntar para a maior parte das pessoas, Jesus foi preso por quem? A maior parte das pessoas vai dizer, pela guarda romana. E como é que é o teatrinho aí na sua paróquia? Vão pessoas vestidas, aliás, de soldados romanos. Mas não é o que o texto fala. O texto fala que quem vai atrás de Jesus são servos do sumo sacerdote. São sacerdotes que trabalhavam de guarda. Inclusive, há um detalhe maravilhoso aqui, que parece corriqueiro, mas eu estou dando um dos milhares e milhares de exemplos de que ler o novo sem entender o antigo, você vai cair do cavalo. Olha só, o texto diz assim, olha que isso é muito interessante. Olha só que dado fantástico. Versículo 3 do capítulo 18. Judas, então, levando a coorte e guardas destacados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus, ou seja, são sacerdotes que trabalham de guarda. Pula, vai para o versículo 10. Olha só que interessante. Então Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote. Quem é o servo do sumo sacerdote? O nome dele é Malco. Malco é um nome hebraico. Então não é soldado romano. E o que foi que Pedro tirou dele? A orelha direita. Aí o texto faz com que Jesus reclame com Pedro. Pedro, não tem nada a ver com o que você está fazendo. E Jesus então restitui a orelha do homem. Tudo bem, todo mundo diz, nossa, interessante. Primeiro que o teatrinho mostra um soldado romano perdendo a orelha. Quando você volta ao Antigo Testamento, no livro do Levítico, dá uma olhada. O texto do Levítico, ele trabalha o momento da investidura dos sacerdotes. A ordenação dos sacerdotes no Antigo Testamento. Capítulo 8, e aí continua falando tudo aquilo que deve ser feito. Entre o que deve ser feito, o texto diz que o sacerdote deve ser ungido na orelha direita. Com o quê? Com o sangue do cordeiro. Você que está aí na sua casa, leia capítulo 8, capítulo 9, tá? E capítulo 10, você vai ver isso lá no capítulo 8. Se matava o cordeiro, aí Moisés pega o dedo do polegar direito, molha no sangue, passa no lóbulo da orelha direita, esse homem vira sacerdote aí. Quando Pedro corta a orelha de Malco, que era sacerdote, é como se ele estivesse dizendo, você sacerdote, que oferece o sacrifício, não tem autoridade para matar o cordeiro. Jesus, ao restituir a orelha do homem, diz, não, Pedro, você não está entendendo. Eu sou o Cordeiro de Deus e ele é sacerdote, então pode me levar. E isso colabora com a visão que está presente no primeiro capítulo do Evangelho de João, em que João Batista declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a orelha direita tem a ver com algo que está no Antigo Testamento, no livro do Levítico. E aí, quer dizer, a gente lê aquilo, teatraliza aquilo, mas não entende aquilo. A profundidade é maior.